E chegou a hora do nosso quadro de saúde, Vida Saudável. Oferecimento Espaço Build, fisioterapia, nutrição e estética. Biodiagnóstico. A Bio cuida de você. JK Centro Med, laboratório e vacinas. Odonto Primos, trazendo sua autoestima e confiança de sorrir de volta. Qualimed Diagnósticos, radiologia avançada. Med Center, confiança e credibilidade em diagnóstico. E o nosso tema de hoje é sobre um problema que atinge mais de 340 mil nascimentos por ano somente no Brasil. A prematuridade são 6 casos a cada 10 minutos. Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade, sendo reconhecido mundialmente como o Novembro Roxo. Vamos saber mais sobre esse assunto conversando agora com o médico pediatra Sérgio Feitosa. Bom dia, seja muito bem-vindo novamente ao nosso quadro Vida Saudável, doutor. Bom dia, Geandra. Então vamos falar a respeito desse tema da prematuridade, né? E nesse ano essa campanha, ela busca a conscientização. A gente sabe que a prematuridade é um problema de saúde pública, porém ainda é cercada de desinformação, né, doutor? Verdade, né? As pessoas, inclusive, não sabem direito como é que se define uma criança como sendo prematura. Por exemplo, a gente sabe que a prematuridade vai ser, né, esse diagnóstico vai ser feito se a criança nasceu antes de completadas 37 semanas de gestação. Uma gravidez, em média, dura 40 semanas. Então, se a criança nasce com menos de 37 semanas, ela vai ser considerada prematura. E assim, muita gente não sabe também que pode ser evitada a prematuridade. Essa prevenção, ela inicia mesmo até antes mesmo da mulher engravidar, não é isso, doutor? Verdade, isso é muito importante que seja pontuado, né? Porque sim, existem medidas que a gente pode tomar para evitar a prematuridade. Por exemplo, cuidar da saúde da mulher. A mulher, antes de engravidar, idealmente, deve estar cuidando da sua saúde, saber se não tem anemia, se não tem infecções que possam passar para a criança e outras doenças. E depois que a mulher engravida, né, começar a ação do pré-natal tão importante. Ainda existem mulheres que não fazem esse pré-natal, doutor? Felizmente, hoje em dia, isso está cada vez mais escasso, mas ainda existem sim. Seja porque algumas vezes não planejaram a gravidez, seja por dificuldade de acesso, porque moram em regiões que são mais, né, longínquas, né? Seja porque também não tem um apoio, né, da sua família ou do seu trabalho para poder comparecer às consultas do pré-natal. Então, os fatores são múltiplos, mas, de uma forma geral, a maioria das mulheres faz o pré-natal sim. Só que muitas vezes não faz da maneira adequada, faz um pré-natal incompleto com poucas consultas. Qual seria um pré-natal adequado? No mínimo 6 consultas durante a gravidez, né? Claro, se a gravidez for de risco, essa quantidade de consultas precisará ser maior. E quais as principais causas, doutor, assim, da prematuridade? Bem, vamos lá. Começando pelo fator etário, fator idade, os extremos. Mulheres adolescentes com menos de 17 anos de idade, né? Se a adolescente engravida, isso aumenta o risco de um parto prematuro, e também a mulher que tem mais de 35 anos. Outra situação que é bastante frequente é quando há a pressão alta na gravidez, a gente chama de pré-eclâmpsia. Diabetes na gravidez também é outro fator que pode ser considerado como de risco para um parto prematuro. Então, esses são os fatores mais frequentes. A gente estava falando a questão da desinformação, né? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da prematuridade. Inclusive, a gente já recebeu, né, algumas perguntas de telespectadores. A gente vai acompanhar agora na tela a primeira pergunta para o doutor Sérgio. Bom dia, doutor. Bom dia, Geandra. Sou a Carolina de Jesus, tenho 45 anos e sou do povoado Torrões. Nossa alimentação e estilos de vida podem influenciar a ter um parto prematuro? De certa forma, sim, porque se a pessoa consome alimentos ultraprocessados, com excesso de sal, gorduras e açúcar, ela está sob risco de desenvolver hipertensão, pressão alta e diabetes, que, como foi dito antes, né, são fatores de risco para desenvolver, para que o parto aconteça antes do tempo.
E o estilo de vida também inclui atividade física também. Sim, né? Eu tenho dito, Geandra, que hoje a gente está um pouco mais desperto para a questão da alimentação. Um pouco mais, não muito ainda. Agora, algo que está ainda longe do ideal em termos de conscientização das pessoas é a atividade física, né? Todos nós temos que ter uma vida ativa, homens, mulheres, crianças, idosos, mulheres que estão grávidas ou não. Então, o sedentarismo é fator de risco para uma série de doenças e complicações, inclusive como o parto prematuro. O senhor recebe no seu consultório muitas mulheres que estão grávidas e têm receio de fazer atividade física, doutor? Sim, a maioria tem por desconhecimento, né? É fato que, se a gravidez é de baixo risco, né, e com a orientação adequada de um profissional da educação física, a mulher deve fazer e vai ter benefício dessa prática. E aí são algumas atividades físicas, né? Tem alguns já específicos mesmo para mulheres grávidas, né? Sim, claro, que a gente tem que lembrar que talvez exercícios de alto impacto, né, a depender inclusive do estágio da gravidez, devam ser evitados. Mas existem atividades que são benéficas e podem e devem ser realizadas. E tem mais pergunta dos telespectadores, a gente vai acompanhar agora na tela a pergunta da Amélia Luiz. Bom dia a todos que acompanham a TV Cidade Verde Picos. Sou a Amélia Luiz, tenho 28 anos e estou grávida de 3 meses. Eu queria saber quais métodos para se evitar uma gestação de alto risco ou até mesmo perder meu bebê. Então já falamos, né? Só pontuando. Fazer o pré-natal, seguir rigorosamente as orientações do seu obstetra, fazer todos os exames necessários, tomar os medicamentos que forem prescritos. Uma outra situação que aumenta o risco de parto prematuro, que não comentei antes, são as infecções. E todos sabemos que infecção urinária é algo bastante frequente, né, na vida da mulher e, notadamente, durante a gravidez. Então, uma simples infecção urinária, se não tratada, por exemplo, pode ser causa de infecção urinária. Então, fazer o pré-natal, alimentar-se adequadamente, ter repouso adequado, né? Claro, pode trabalhar, pode manter uma vida ativa, mas sem exageros, né? Ter um repouso adequado e, de maneira geral, é isso que deve ser feito. Ela tem 28 anos, segundo ela colocou ali na pergunta, né? Então, ela não está na faixa etária de risco, ou seja, ela não é uma adolescente, né? E também não tem mais do que 35 anos. Então, o mais provável é que a criança dela nasça bem e com saúde. E tem mulheres que têm predisposição a ter filhos prematuros ou não, doutor? Depende muito também de condições do próprio corpo da mulher. Existe para citar uma condição chamada de incontinência istmo-cervical. Traduzindo para o nosso linguajar do dia a dia, é simplesmente a situação de que o útero da mulher ele tem uma incapacidade de segurar, literalmente, a criança a partir de uma certa idade gestacional. Então, o colo do útero ele se abre e aí a criança, né, pode nascer antes do tempo, né? Também é dito que se a mulher não deu, o casal não deu, né, um intervalo adequado entre uma gestação e outra, isso também pode ser um fator de risco para um parto prematuro. O ideal seriam 2 anos de intervalo entre uma gravidez ou outra, né? A gente conhece muitas famílias que são, vamos assim falando de maneira brincando, mais apressadinhos e têm filhos com 1 ano de diferença só. Claro, não é garantido que vai nascer prematuro, mas esse risco aumenta um pouco. Olha aí. E tem mais pergunta, né, da população, a gente vai acompanhar agora a terceira pergunta. Olá, bom dia a todos, meu nome é Marlene Moura, eu tenho 39 anos, eu tenho muita vontade de ser mãe, mas tenho receio de haver complicações na gestação devido à minha idade. Eu corro o risco de ter um filho prematuro, é o que o senhor estava acabando de falar, né? Aquela outra telespectadora tinha 28 anos, não era adolescente, mas também não tinha idade de risco. Já essa tem 38 anos, já é considerada uma idade de risco, doutor? Marlene, vá atrás do seu sonho, procure um bom obstetra, realmente, né? A gente tem que ser realista e reafirmar que uma idade de 35 anos ou mais, né, configura uma gravidez de risco para uma série de fatores, inclusive para a prematuridade, né? Mas quando a gente fala que o risco é maior, a gente fala de uma maneira comparativa, comparando com pessoas com menos de 35 anos. Não quer dizer que o mais provável é que ela tenha um filho prematuro.
o mais provável é que não seja, né? Agora, se for comparar com uma pessoa, uma mulher que tem menos idade, o risco é um pouco maior sim. Mas se é o sonho dela, se ela quer muito, procura um bom obstetra, faça o pré-natal de maneira adequada e que as chances de você ter um filho com nenhum problema, sem nenhum problema, inclusive na época certa, são grandes. Doutor, em relação à questão do suporte, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, né, tem vários programas destinados à questão da prematuridade, dar o suporte para essas mães, essas mulheres com gravidez de risco. Porém, aqui em Picos existe uma certa carência nesse suporte, não é isso? Ainda infelizmente, né, a gente não tem aqui na nossa cidade, seja no setor público, tampouco no privado, a estrutura de uma UTI neonatal, né? Tão necessária para dar o suporte adequado para essas gestantes e esses bebezinhos que nascem antes do tempo, né? A gente vai ter em Teresina, temos também em Floriano. Fala-se que está no radar das autoridades, né, responsáveis, né, implementar uma UTI neonatal aqui na cidade e a gente torce, né, e quer, né, que seja logo, porque você mencionou os números no começo da nossa fala, são mais de 300 mil partos por ano no Brasil, né, prematuros. Para citar em termos percentuais, são 11%. Então, a cada 100 crianças que nascem, 10 vão nascer antes do tempo, né? Então, não é algo que é raro, que seja incomum. Isso acontece a cada instante. E precisa de todo um suporte, inclusive de um banco de leite também, que o nosso município não dispõe, né? Isso é. Por quê, né? Porque o prematuro, ele é mais frágil, né? E um dos pontos de fragilidade dele é a questão da imunidade, porque ele recebe menos anticorpos da mãe, porque passou menos tempo no útero, né? Muitas vezes também, geralmente, muitas vezes não, sempre, o seu sistema imunológico vai estar menos amadurecido da criança pequenininha que nasceu no tempo certo e do prematuro. E a outra coisa também que influencia para que ele tenha uma imunidade mais vulnerável é a questão de que muitas vezes ele não consegue mamar. Não consegue sugar, né? Ainda, sugar, né? E aí, se ele recebe leite humano em vez de fórmula infantil, isso é muito benéfico em relação a desenvolver, ajudar a imunidade dele e deixá-lo mais protegido contra infecções. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, doutor pediatra, né, Sérgio Feitosa, que veio falar sobre essa campanha tão importante, né, que nesse ano busca a conscientização, informar as pessoas sobre a prematuridade. Inclusive, doutor, tem uma pesquisa que mostra que mais de 30% dos pais, né, que se veem nessa situação não sabem o que é a prematuridade. Então, é importante reforçar, né, essas informações sobre esse tema tão importante que, como a gente estava falando, atinge milhares de crianças. Com certeza. Então, agradeço ao convite, né, para esclarecer um pouco sobre esse tema tão importante e convido as pessoas a entrarem num site, né, que é dedicado à causa. É bem simples, é prematuridade.com. Lá tem, inclusive, muitos conteúdos exclusivos para as famílias, uma linguagem mais simples, são conteúdos muito informativos. Ok, doutor, muito obrigada.